Então, vamos para a nossa aula de Biologia da EJA, primeira fase. Então, sou a professora Márcia Maciel e vamos ver o que vai ter na aula de hoje. Na aula 23, nós temos aí no objeto de conhecimento embriologia e no detalhamento, conceitos de embriologia e as principais fases do desenvolvimento embrionário. Então, fiquem com a nossa aula de hoje. Vamos então iniciar essa aula, espero que estejam todos bem. Vamos aprender agora conceitos aí fundamentais para compreendermos esse processo aí da embriologia ou da embriogênese, tá? Então vamos ver aí então o que é essa embriologia, o que esse ramo da biologia estuda. A embriologia é a área da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário dos organismos vivos. Então, vocês estão vendo na imagem aí, né, um feto. Então, como é que chega nessa fase de feto? Como é que as fases acontecem? Como é que acontece o desenvolvimento do embrião para até tornar aí esse indivíduo já com todas as partes formadinhas e só vai aumentar de tamanho, tá bom? Esse é um processo que ele inicia na fecundação, né? Então, quando o gameta masculino encontra o gameta feminino, depois daquela viagem aí, né, até o espermatozoide sair pelo sêmen, que é aquela substância, né, que vai nutrindo e dando motilidade a essa célula, esse gameta, e aí ocorre ejaculação e lá dentro do sistema reprodutor feminino, que nós já aprendemos quais são essas estruturas, o espermatozoide, ou milhões deles, 300 milhões de espermatozoides podem sair durante o processo da ejaculação. Então, milhões de espermatozoides vão nadar em direção ao óvulo e lá somente um vai conseguir romper a barreira, aquela que a gente chama de zona pelúcida desse óvulo, e penetrar no óvulo e aí sim, agora ocorrer o processo de fecundação. Tá? Então, esse processo ele ocorre aí na fecundação, depois a formação do embrião a partir de uma única célula, que é o zigoto ou ovo. A gente também encontra na literatura essa denominação para o zigoto, ovo, até que todos os órgãos desse novo ser vivo estejam completamente formados. Aqui estamos dando ênfase na embriologia e no desenvolvimento na espécie humana, tá bom? Então, vamos aqui agora observar esse processo, né, da fecundação e o desenvolvimento embrionário, como é que acontece todo esse processo, tá bom? Vejam aqui comigo, acompanhem. Então, a gente tem aí, ó, milhões de espermatozoides, essas células aí reprodutoras masculinas nadando de encontro ao óvulo. Aqui a gente encontra, então, essa célula que é o gameta feminino ou ovócito, né? Alguns milhões desses espermatozoides ficam pelo caminho, né? E somente um consegue, ó, romper essa barreira e o núcleo dessa célula, ela entra no óvulo. E aí há o bloqueio da polispermia, ou seja, nenhum outro mais espermatozoide consegue romper essa barreira porque o núcleo, a finalidade desse processo já foi concluída, né? O núcleo dessa célula masculina já entrou na célula feminina, tá bom? E aí começa o desenvolvimento. Olha aqui o zigoto, uma única célula, vai se multiplicando, vai se dividindo através de um processo que você também aí, nosso aluno, já sabe o conceito, pelas mitoses, várias mitoses acontecendo, várias multiplicações aí, divisões de célula, até essa estrutura se implantar no endométrio, dentro do útero, e aí ele vai e
fixa no útero e acontece o processo de diferenciação, os tecidos, as células vão se formando, vão se especializando, formando os tecidos, até depois que esse embrião ele só vai crescer até o final dessa etapa, que é o parto, tá bom? Então, a gente fica aí com essa divisão até aqui nessa fase. Essa fase aqui, ela ainda acontece, tá lá até por volta do 7º dia, implantou no útero. A partir daí, ó, a gente vai ver a formação de estruturas, de divisões importantes dentro desse zigoto, tá? Que é a ectoderme, a endoderme, e a gente vai falar mais agora sobre cada etapa, com mais conceitos para vocês, tá bom? Então, esse desenvolvimento embrionário humano, observem aí, é quando o embrião humano começa com a formação do zigoto, que após passar por muitas divisões celulares, né, que são as mitoses, as clivagens, ou seja, esse processo de aumento de número de células, de multiplicação dessas células, é chamado de clivagem, vai se fixar na parede do útero, que é o processo conhecido como nidação. Tá? Então, tem toda essa etapa, desde a fecundação até a implantação na parede do útero, que é o processo de nidação, ok? Continuem acompanhando aí, que agora a gente vai ver uma imagem desse processo aí até chegar na implantação na parede do útero. Esse desenvolvimento embrionário humano, ele começa, aí vocês estão vendo, né, o aparelho reprodutor feminino, tá? Então, aqui a gente tem o canal vaginal, o útero, as tubas uterinas, os ovários, né? Aqui a gente só tá vendo um deles, e é do ovário que ele vai todo mês liberar um óvulo. Houve, né, a relação sexual desprotegida, aqui no caso sem a camisinha, esse espermatozoide foi liberado aqui na cavidade, né, da vagina, esse espermatozoide nadou e chegou aqui na tuba, ou na tuba uterina, e encontrou o óvulo. Então, esse encontro aconteceu. Quando esse encontro acontece, há a fecundação ou fertilização. Esse espermatozoide penetra aí nessa barreira do óvulo, e aí acontece aqui, ó, fusão dos pronúcleos do óvulo espermatozoide. Nessa região da cabeça do espermatozoide é onde está o núcleo, que dentro desse núcleo nós temos o material genético. Então aqui, ó, percebam que a gente tem dois núcleos, que estou mostrando para vocês. É a formação aí, então, desse zigoto. Esses dois núcleos, do espermatozoide e do óvulo, eles vão se fundir, eles vão se unir e formar somente um núcleo, que é o processo chamado de cariogamia, tá? Cariogamia, então, é a fusão dos dois núcleos quando houve a fecundação. E aí agora a gente tem o zigoto, ou ovo, lembrando, vocês também podem encontrar essa denominação na literatura. E aí acontece o processo de mitose, divisão e multiplicação dessas células, ou o processo chamado de clivagem. Essa célula agora aqui, o ovo, uma única célula se divide, passa 2 células, passa depois por uma nova divisão mitótica, 4 células, depois mais 8 células, e aí chegamos ao primeiro estágio do desenvolvimento, que é a mórula, tá? A mórula, então, é quando essas células elas estão ainda indiferenciadas, elas não sabem o que elas vão ser, elas ainda estão em dúvida do que serão, tá? E aí é nesse processo aqui de mórula que é muito importante a gente destacar que vai acontecer a divisão dessas células mais intensamente, e aqui pode ocorrer a divisão exata dessa célula.
Quando isso acontece, por um fenômeno que a gente ainda não sabe explicar, aparecem a formação dos gêmeos univitelinos, que são gêmeos idênticos. A partir dessa célula, olha, vocês percebam aqui que na fase da mórula, as células, elas estão juntinhas aqui no centro, tá? E agora, na fase de blástula, é importante a gente lembrar também desse nome, que a gente vai falar já já um pouco mais. Nessa fase onde forma-se o blastocisto, essas células elas se afastam aqui do centro. E é nesse período que acontece a nidação. Essa célula agora, na etapa de blástula, ela vai se fixar no endométrio, que é a camada mais interna aí do útero, que ela está preparada ali para receber esse embrião, tá? Então, essas são as fases iniciais do desenvolvimento embrionário. Eu sei que são nomes que nós não estamos muito acostumados no dia a dia, mas anotem, tá? Gravem aí, já disse para vocês, no coração. Essas palavras da biologia têm que ser gravadas no coração, que vocês nunca mais vão esquecer e vão ter mais amor ainda por essa ciência, por essa área do conhecimento que é maravilhosa. A gente consegue entender todo o nosso desenvolvimento, formação das nossas células, dos tecidos, dos órgãos, como o sistema por completo ele funciona. Então é lindo, a biologia é vida. Então, guardem isso no coração de vocês, tá? Então, essas fases é o início do desenvolvimento embrionário. E agora a gente vai entender um pouco mais sobre elas. Nós temos, então, no desenvolvimento embrionário, 3 fases principais, que é a fase de segmentação, que eu já mostrei aí na imagem para vocês, tá? A fase de gastrulação e a organogênese. Então, essas 3 fases é o que a gente vai estudar a partir de agora, tá? A primeira fase, a segmentação, ocorre, então, diversas divisões mitóticas, que são as clivagens, tá? É um aumento do número de células. Volta aqui para mim. Esse aumento do número de células, então, ele é chamado de clivagem. Não podemos esquecer que ocorre por divisões mitóticas, tá? E isso é muito importante porque aquela única célula, que é o ovo ou que é o zigoto, tá? Ela vai se multiplicando em várias outras células. E a partir daí, desse desenvolvimento, por volta ali do 7º dia, essas células aí, esse embrião vai se fixar na parede uterina, tá? Que é no processo de nidação. Professora, e se durante desse aumento do número de células, e ali o embrião está na fase da mórula, né, já indo para a fase de blástula, ocorrer a divisão exata dessa célula e formar 2 outras células, nasce os gêmeos univitelinos, tá? Eu sou uma gêmea univitelina. Eu tenho uma pessoa aí geneticamente igual a mim, tá? Andando por aí. E nós somos gêmeas idênticas. Gêmeas que fomos originadas nessa fase aí de divisão aí da mórula para a blástula e dividimos a mesma placenta. Somos do mesmo sexo. Somos do sexo feminino. Os gêmeos univitelinos, eles são obrigatoriamente sempre do mesmo sexo, tá? E são chamados univitelinos ou monozigóticos. Viemos aí da divisão de um único zigoto, tá bom? E a ciência ela ainda não explica esse fenômeno, que é um fenômeno raro, porém a gente tem lugares aí que tem até bastante gêmeos univitelinos, mas a ciência ainda não explica eles. Tá? Ainda não explica por que os gêmeos univitelinos têm esse comando aí durante esse processo de divisão para que ocorra aí o nascimento de 2 gêmeos, 2 pessoas idênticas, né, que são os gêmeos univitelinos. Se essa divisão ela não acontecer exatamente, né, o que acontece?
ela pode ocorrer uma falha nesse processo de divisão dessas células aí. E acontece que por algum tipo de célula, esses dois bebês foram unidos, que acontece o caso dos gêmeos siameses. Então, a gente tem casos no Brasil e no mundo onde esses dois indivíduos nascem unidos por algum órgão, por alguma estrutura, tá? Pela cabeça, somente pela pele, dividem aqui, às vezes, o mesmo coração, dividem, assim, somente os membros, né? Essa parte aqui dos membros ou a parte aqui do abdômen, e aí ocorre a separação. É um procedimento bem complexo e delicado, né? Exige sempre um grupo maior de médicos e cientistas ali, né, trabalhando para ver como é que vai ser feita essa divisão dos gêmeos siameses, tá? E temos sucesso nessa divisão. Infelizmente, em alguns casos não é possível, ou em alguns casos um dos bebês não consegue sobreviver, tá bom? Mas se não acontecer nessa fase, essa divisão exata, né, essa divisão completa, acontece então os gêmeos siameses, tá bom? Os gêmeos que são diferentes, que não são da mesma placenta, eles são gêmeos bivitelinos, são de duas placentas. E esses sim podem ser do mesmo sexo ou de sexos diferentes. E eles já não vão ser assim tão semelhantes como no caso dos gêmeos univitelinos. Mas esse processo, ele é até mais fácil de explicar, porque ocorre naquela animação que a gente viu, onde dois espermatozoides conseguem penetrar dois óvulos. Então, a mulher, todo mês, ela libera um óvulo no seu período fértil. Mas nesse mês, por algum motivo, ela liberou dois. E dois espermatozoides conseguiram sucesso e conseguiram penetrar aí esse óvulo. E aí há o desenvolvimento de dois embriões, de duas células ovo, vão ser de duas placentas diferentes, e aí vai dar origem a dois indivíduos, só que são diferentes, mas na mesma gestação, tá bom? Então, essa fase de mórula e de blástula, as células, elas ainda não sabem o que elas serão. Se elas serão células da pele, se elas serão células neuronais, serão células cardíacas, se irão compor ali o fígado, células hepáticas. É nesse momento que a ciência olha com muito mais atenção para essa fase, que são as chamadas células-tronco. Essas células, elas podem se especializar e se transformar em qualquer célula do nosso corpo. Então, nos últimos anos, avançamos muito no uso das células-tronco para, enfim, conseguirmos solucionar algumas doenças, né? Então, é uma fase aí, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre isso em outros momentos, mas essa parte aí das células-tronco, elas trouxeram assim um olhar com muito mais carinho para esse estudo da embriologia, tá? Então, realmente é um conteúdo muito fascinante, tá bom? Vamos avançar para a segunda fase. A segunda fase é a gastrulação. Essa fase, ela acontece durante a 3ª semana de gestação. Nessa fase, vai ocorrer o crescimento e a diferenciação das células para a formação dos 3 folhetos germinativos ou folhetos embrionários. Agora a gente vai falar desses folhetos como a ectoderme, tá? A mesoderme e a endoderme, tá? Eles são responsáveis por originar órgãos e tecidos do embrião. Ao final dessa fase, a gente vai chamar aí esse processo como gástrula, tá? É muito importante também a gente gravar no nosso coração esse nome, que é a gástrula. Ao final dessa etapa, esses folhetos germinativos ou folhetos embrionários, eles já estão presentes nesse embrião e cada um desses folhetos vai se especializar em algumas
regiões do nosso corpo. Então, a gente vai ver depois que a ectoderme vai formar aí a pele, aí depois o outro folheto embrionário vai formar os tecidos do fígado, do cérebro. Então, cada folheto embrionário tem um grupo de órgãos e tecidos que vão desenvolver, vão especializar, vão diferenciar essas células para formar esses tecidos. Lembrando, a gente ainda está na 3ª semana de gestação. Essa mulher ainda nem sabe que está grávida e que tudo isso, essas etapas importantes, elas estão acontecendo no interior do seu útero, que é onde esse embrião vai se desenvolver. Então, ao final da 2ª fase, que é a gastrulação, ocorre a gástrula, que é onde os 3 folhetos embrionários já estão presentes aí, a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Tudo bem? Vamos então à 3ª fase, que é chamada de organogênese. É o desenvolvimento dos órgãos durante o desenvolvimento embrionário. Essa fase aí aconteceu toda a especialização, a diferenciação das células. Cada grupo ali dos folhetos germinativos já sabem qual é o seu destino final, já sabe qual é o tecido que eles vão formar, tá bom? E na organogênese, eles já começam, então, a se diferenciar para formar esses órgãos e as estruturas do corpo desse embrião. Ao final da organogênese, acontece a última etapa, então, que nós estamos falando aí de desenvolvimento embrionário, que é uma etapa muito importante, que é a neurula. A neurula está relacionado, então, com a formação do tubo neural. Muito importante nessa fase que aconteça a formação nessa estrutura aí, toda perfeitinha, porque é o que vai formar o nosso sistema nervoso, tá? Então, a neurula nessa fase, o tubo neural está se formando. Essa etapa acontece por volta do 1º mês, tá? Então, a gente viu que na 3ª semana, essas células, elas ainda não sabiam que elas iam ser. Aí já começa o aparecimento dos folhetos embrionários, dos folhetos germinativos. A partir, por mais uma semana, por volta da 4ª semana ou 1 mês de gestação, acontece a organogênese. Esses folhetos embrionários vão se diferenciando nas células que eles já têm o comando para qual tecido elas vão formar, e ao final dessa etapa, o tubo neural desse embrião está formado. Nessa etapa é fundamental que ocorra de uma forma correta, né, que essa mãe esteja aí, né, esteja tudo saudável, para que, ao final dessa etapa, ocorra a formação, então, do nosso sistema nervoso. Se nessa etapa houver alguma complicação, esse bebê ele pode ter como consequência a anencefalia, ou seja, uma ausência de uma parte do encéfalo. E nós também já aprendemos que o encéfalo é formado pelo cérebro, pelo cerebelo, pela ponte e pelo bulbo. Então, imagine o sistema nervoso central que vai comandar todas as funções desse corpo. E se ocorrer uma complicação nessa fase, acontece uma perda desse encéfalo e esse bebê pode chegar até a nascer. Pode ocorrer o aborto, mas a maioria desses casos eles nascem, porém eles têm uma sobrevida muito diminuída, muito reduzida, porque dependendo de qual parte do encéfalo não foi formada corretamente, esse organismo, esse indivíduo, ele não consegue desenvolver por muitos dias e acaba falecendo. Então, é importante que, ao se preparar para engravidar, a mulher ela procure o acompanhamento médico para que seja feita toda a suplementação com medicamentos, com suplementos que vão auxiliar aí
essa formação do tubo neural, que é nessa fase que a gente está estudando. Então, para que ocorra essa formação toda certinha, para que não haja uma complicação para o bebê e, em alguns casos, até para a mãe, né? Estamos falando aí do primeiro mês de gestação. Existe muito de que as mulheres, quando descobrem que estão gestantes logo no início, elas esperam até o terceiro mês para poder contar, para poder comemorar de fato esse momento, porque menos que isso, até o terceiro mês de gravidez pode ocorrer muito, aumenta muito a possibilidade de abortos espontâneos. E os abortos espontâneos, eles estão relacionados com a má formação desse feto. Então, essas mulheres, elas se programam, quem tem a possibilidade de programar, né? E aí elas fazem o acompanhamento, fazem a suplementação e tiver tudo certinho, deu tudo certo, terceiro mês aí de gestação, já vão logo fazer o anúncio para poder comemorar aí mais a vinda, né, de uma vida, né, que é um momento tão importante para a mulher, tá? Então estamos falando aí do primeiro mês ainda de gestação, talvez a mulher nem saiba, mas já aconteceram todas essas etapas, todos esses momentos importantes dentro do útero dessa mulher, dessa futura mamãe, né? Vamos então detalhar um pouco sobre esses folhetos embrionários ou folhetos germinativos e com qual grupo de tecidos eles estão relacionados, tá? Então, por exemplo, a ectoderme. A ectoderme está relacionada com a pele e os seus anexos, epiderme da pele e os seus anexos, então são células que vão ser especializadas para formar essa parte do nosso corpo. Falamos aí do sistema nervoso e sensorial, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas, glândulas mamárias, lacrimais, medula, né? Então aí a medula da adrenal e hipófise. Os maxilares e as maxilas, né? E os dentes e células também germinativas. Vamos passar aí para a outra fase aí nos folhetos embrionários, que é a mesoderme. A mesoderme forma os tecidos conjuntivos, forma o sistema esquelético, muscular, circulatório, linfático, excretor e reprodutivo e também o córtex da suprarrenal, tá? Outro folheto embrionário, agora a endoderme, formam os revestimentos epitelial do trato respiratório, do trato excretor, produtor, reprodutor, digestório e órgãos associados, como o fígado e o pâncreas. Esse grupo aí também de células vai se diferenciar no timo, tireoide e glândulas paratireoides, que estão relacionadas com o nosso sistema endócrino, tá bom? Então, essas estruturas aí que vêm da endoderme também estão relacionadas com o sistema endócrino. Agora, vamos observar aí esses folhetos embrionários, tá? Aqui, então, a gente viu lá no início, na segunda fase, né, que é a glástula, a gastrulação. Esses folhetos embrionários, eles começam aqui a ser formados. A gente vê aqui a ectoderma nessa região mais fora aí, né? Mais na periferia dessa célula. Mesoderma, nessa região aqui mais no meio, tá? Mais ao centro. E a endoderma aqui, ó, como se fosse uma invaginação dessa região aí do embrião, né? Do zigoto. E aí forma a endoderma. E aqui, as principais estruturas que elas estão relacionadas. Epiderme, sistema nervoso, mesoderme, forma derme, ossos e músculos, no sistema circulatório e reprodutor. E a endoderma forma o sistema respiratório e órgãos do sistema digestório. Tá? Então, essa foi aí os conceitos envolvidos com a embriologia, com o estudo do desenvolvimento embrionário, e demos ênfase ao estudo embrionário humano. São nomes, de fato, que a gente não está muito familiarizado, mas a gente, né, entendeu aí, eu tenho certeza, eu confio em vocês que vocês entenderam tudo
e estão aí com esses conceitos guardadinhos no coração, porque biologia é isso, né? Biologia é o estudo da vida, é como a gente vai entender e saber reconhecer todos esses processos que acontecem no nosso corpo e também no ambiente em volta da gente, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima.